E o nitrato, a suplementação de nitrato, tem sido feita com beterraba. Basicamente, suco de beterraba, tá? 99% dos estudos, suco de beterraba. Eu lembro de um estudo que usou a beterraba inteira, cozida, teve um lá que fez um pão de beterraba, mas assim, 99% dos estudos usou a beterraba como fonte de nitrogênio e na forma processada, na forma de suco, tá? E por que isso? Porque a gente tem aqui a concentração de nitrato nos alimentos e a beterraba está na categoria de alimentos muito rico em nitrato, junto aqui com aipa, agrião, alface, espinafre e rúcula, que são dois também muito ricos, tá? E ela tem a facilidade, né, de você gerar um suco e tudo mais. Para você consumir uma quantidade grande de rúcula e espinafre é um pouco mais difícil. Como é que ocorre a biodisponibilidade, né? Então, quando você pega lá e come a beterraba ou toma um suco de beterraba, esse nitrato, né? Vamos pensar no suco que é o que tem sido feito no esporte. Se tomei um suco, vai passar pela boca ali e já vai cair no estômago, porque a gente não fica, né? Ainda mais suco, a gente passa pela boca muito rápido. Aí esse nitrato ele vai ser absorvido no intestino, tá? Cerca de 70% dele vai ser excretado pelos rins, e uma parte dele, né, em torno de um quarto, de 25%, volta, pelo que eles chamam de circulação enterosalivar, volta e é secretada lá nas glândulas salivares. Então ele sobe, vai para as glândulas salivares, é concentrado e é secretado na cavidade bucal. Então olha só, o suco passou pela sua boca, aí o nitrato foi absorvido lá no intestino, e aí parte desse nitrato volta lá para sua boca de novo, é isso que está dizendo, tá? E aí, na sua boca, a gente tem lá um conjunto de bactérias comensais, né, que fazem parte da microbiota ali, e que são anaeróbicos e são redutases de nitrato. Então, essas bactérias vão pegar parte desse nitrato, tá? É bem pouca, menos que 10%, e vai converter em nitrito, e você vai, obviamente, a saliva você secretou na cavidade oral, você vai engolir de novo. E aí você vai ter esse nitrito, parte dele sendo absorvido para a corrente sanguínea, e o nitrato de novo sendo absorvido, tá? E aí, essa suplementação, né, feita aí com suco de beterraba, deixa eu pôr um ponteirinho aqui. Essa suplementação feita com o suco de beterraba, então, qual que é a finalidade dela? É aumentar as concentrações plasmáticas de nitrato e de nitrito, tá? Porque nós vamos ver que isso daí vai dar origem a um outro composto, que esse composto tem ação fisiológica. Então, a partir do nitrito e do próprio nitrato, né, você pode formar óxido nítrico. E é o óxido nítrico que é a molécula que vai ter efeitos ergogênicos, não é o nitrato nem o nitrito. Mas a gente pode converter no nosso corpo nitrato para nitrito e nitrito para óxido nítrico. Eu vou mostrar a conversão daqui a pouquinho, tá? E aí, então, para que eu estou tomando suco de beterraba rico em nitrato? Para aumentar óxido nítrico, tá? Por quê? Porque o óxido nítrico ele tem diversos efeitos. Eu vou mostrar, falar daqui a pouco para vocês. E aí, como essa redução do nitrito aqui pelas bactérias tem um papel relevante aqui nesse processo, é recomendado, durante o período de suplementação, que não se faça uso de enxaguante bucal que tenha substâncias bactericidas. Por quê? Porque você vai diminuir essa população de bactérias e, consequentemente, você vai ter uma menor capacidade de fazer essa redução, e aí os efeitos da suplementação com nitratos vão ser mitigados, tá? Aqui a gente tem um estudo que mostrou isso. Foi feito aqui 15 minutos antes do consumo da, do suco de beterraba, o uso de enxaguante bucal. E a gente vê aqui ó, que a concentração salivar aqui, ó, de nitrito com o enxaguante bucal ficou lá embaixo, ó, sem ele, lá em cima. E aqui do nitrito plasmático. Sem o enxaguante bucal, sobe bastante. Com o enxaguante bucal, sobe quase nada. E o que eu quero é isso aqui, eu quero aumentar nitrito lá para poder aumentar o óxido nítrico. Então, durante o período de suplementação, evitar, né? Vocês vão ver que a suplementação com nitrato, ela pode ser diferente da creatina, ela pode ser aguda ou crônica. No caso da creatina, é só crônica. Aqui eu posso tomar no pré-treino.
vou tomar hoje para treinar. Eu posso tomar ao longo de alguns dias também pensando em melhorar, numa competição, por exemplo, num treino específico, ou no dia a dia mesmo. Então, isso daqui tem que ser levado em consideração, tá? Goma de mascar também pode interferir, porque pela ação mecânica dela pode remover parte dessas bactérias e diminuir essa população de bactérias. E o próprio escovar da língua, porque essas bactérias, elas estão ali na superfície da língua, tá? Então, qualquer coisa que diminua essa população de bactérias pode prejudicar o efeito da suplementação com nitrato. Aqui a gente tem a biossíntese e os efeitos do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele pode ser produzido a partir da arginina e até da citrulina também, por um enzima chamado óxido nítrico sintetase, tá? Mas ele tem uma outra via de produção, que é a via que está relacionada à suplementação com nitrato, que é essa via aqui, ó, que é uma via onde você tem algumas enzimas, como xantina-oxidase, que fazem essa conversão, e você pode reduzir nitrato a nitrito e nitrito a óxido nítrico. E essa via aqui, ela ocorre de uma maneira um pouco mais potente quando você está com menos oxigênio disponível, situações de hipóxia, como ocorre no exercício físico, tá? E aí, aumentando a concentração de óxido nítrico, o que eu tenho? Alguns efeitos importantes. Então, por exemplo, efeito vasodilatador. Efeito vasodilatador significa que vai aumentar o fluxo sanguíneo. Se você aumenta a vasodilatação lá no seu músculo, vai chegar mais sangue. Chegando mais sangue, chega mais nutriente, por exemplo, carboidrato, chega mais oxigênio, tá? Então favorece. Aí você tem também efeitos sobre angiogênese, então aumentando os vasos sanguíneos, então no longo prazo pode ser interessante. Na respiração mitocondrial, ele diminui o custo de oxigênio lá, então você consegue fazer com que a produção de energia fique mais efetiva. Tem efeito também na biogênese mitocondrial, então estimulando o aumento da produção de mitocôndrias, tá? Na captação de glicose, na liberação de cálcio aqui no retículo sarcoplasmático. E tem poucos estudos mostrando algum efeito na redução da degradação da fosfocreatina, o que pode ser um fator que explique que alguns estudos mostraram efeitos positivos no exercício resistido, como na musculação, tá? E aí, consequentemente, você pode ter, com suplementação de nitrato, uma melhora no desempenho físico do sujeito. Então, eu estou tomando suco de beterraba rico em nitrato para aumentar o óxido nítrico no corpo, porque o óxido nítrico é que vai ter os efeitos ergogênicos, tá? Então, como eu tinha falado, né, essa via aqui ela é mais ativa em hipóxia quando os exercícios, principalmente exercícios intensos, tá? Aqui um estudo que avaliou, né, o efeito da injeção de óxido nítrico no exercício resistido. Nesse estudo aqui, ó, os homens praticavam treino resistido há mais de 3 anos, então era um pessoal que tinha experiência com treino de força, e eles fizeram um exercício supino, 4 séries, tá? Até a falha, numa intensidade de 60% de uma repetição máxima. Então, vamos supor, o sujeito levanta 100 quilos em um RM, em uma repetição. Aí ele ia fazer lá o exercício com 60 quilos. E tinha 2 minutos de intervalo. E aí a suplementação com beterraba foi feita aqui nessa concentração de 6,4 milimol, ou placebo, isso por 6 dias. E aí a gente observa aqui, ó, que ele foi avaliando o quê? Como que ele mediu o desempenho? Quantas repetições o sujeito conseguia fazer. Porque repetições más significa que ele vai colocar a carga e vai fazer até não conseguir mais, até falhar, tá? Então a gente vê que ele melhorou na primeira série, na segunda, na terceira, e olha só, o total. Houve um maior número de repetições, né, um aumento significativo no número de repetições em relação ao placebo com a suplementação de nitrato. Então, pode ser, né, um suplemento pensando no treino de força, né, na musculação de academia. Mas com treino de força é muito pouco que tem, tá? Aqui também a gente tem um estudo feito com suplementação de suco de beterraba. Também pegou aqui 12 homens, né, praticantes de treino resistido, só que aqui um pouco menos de experiência, com um pouco mais de 2 anos, mas é bastante tempo. E aqui fez dois exercícios, supino e agachamento, membro superior e membro inferior. E aí era 3 sessões até a falha, a primeira aqui com 60%, depois 70%, depois 80% de uma repetição máxima. E o intervalo um pouco maior, 3 minutos. E aqui foi feita suplementação aguda, né?
Ou seja, tomava o suco de beterraba 2 horas antes do teste, ia lá e fazia. O anterior foi suplementação crônica, tá? E aqui também, de novo, a gente viu. Só que a gente viu aqui, ó, né, um aumento significativo no número de repetições só para o agachamento. Para o supino, não alterou. Então, aqui, o estilo, né, o modo de fazer o teste foi diferente, porque ele usou cargas progressivas, tá? O intervalo foi diferente do outro, e o tempo de suplementação, porque foi uma dose só. Mas, pelo menos aqui no agachamento, ele já mostrou efeito positivo também. Então, indicando para mim aí que ele pode ser um potencial suplemento para a gente pensar nos praticantes de musculação em academia, tá? Uma outra coisa que é importante aqui do nitrato também, e esse estudo aqui mostrou, é que o efeito da suplementação, isso assim, eu posso dizer que é meio que geral para os suplementos. E normalmente, tá? Normalmente, pessoas mais treinadas têm menos efeitos que pessoas menos treinadas, tá? De modo geral, é isso. E aqui ele mostra isso, ó. De um total de 107 estudos aqui que tinha, né? Aí ele mostra aqui efeito positivo e nenhum efeito, tá? Então, o branquinho aqui é sem efeito e o pretinho aqui é efeito positivo. Quando a gente olha para pessoas não atletas, ó, o efeito, os estudos que não mostraram efeito, né, o número de estudos que não mostraram efeito e o número de estudos que mostraram efeito positivo são semelhantes. Quando a gente vai para atletas, olha só, o número de estudos que não mostrou efeito é bem superior ao número de estudos que mostrou efeito. Então, está indicando aqui o seguinte, que o sujeito mais treinado, a probabilidade de ele ter efeito positivo é menor. E isso, de um modo geral, acontece mesmo, tá? Aqui também ele fez por nível de condicionamento do sujeito. E aqui são os menos condicionados e aqui os mais condicionados. Nos níveis de maior condicionamento físico, os efeitos nem apareceram. Nos níveis de menor condicionamento, os efeitos foram mais promissores. Então, isso também é uma coisa geral que a gente observa na suplementação. E aqui, nessa meta-análise também, o que eles observaram? Os efeitos aqui em exercício com duração abaixo de 180 segundos, né, 3 minutos, e acima de 3 minutos, mostrando que acima de 3 minutos, ó, lembra que esse tipo de gráfico aqui, ele é assim, se ele está para a esquerda, é mostrando que o nitrato não teve efeito. Para a direita, é mostrando que o nitrato teve efeito. E esse diamantezinho que sempre é colocado no final é a média. Então, olha só, a média de aumento de efeito, né, foi bem pequena para exercício com menos de 180 segundos. Encaixaria, por exemplo, a musculação que a gente viu naqueles estudos lá. Então, a expectativa para um efeito na musculação seria menor se a gente observar isso aqui. Mas ele pode acontecer. Em exercícios mais longos, acima de 180 segundos, a gente já vê uma predominância maior de efeitos positivos em todos os estudos, e também, né, uma distância aqui da média aqui em relação ao neutro maior, indicando um efeito um pouco mais promissor, tá? Aí ele coloca lá, né, que a suplementação de nitrato melhora o desempenho físico em não atletas, particularmente, né, melhorando a performance, assim, usando em testes de mais longa duração, que ele está considerando aqui acima de 180 segundos, tá? Então, um pouco mais longo, provavelmente eu vou ter efeito melhor, e menos treinados, provavelmente eu vou ter feito melhor também, tá? Uma coisa que eu acho que é muito importante, quando vocês pensarem também em suplementação, eu já tenho falado para vocês, que é a questão da resposta individual. Embora os estudos, né, trabalhem com médios, então aqui a gente está vendo tudo o quê? É valor médio, tá? Valor médio. Só que existe lá um componente da estatística, que é a variabilidade, né? Vocês lembram lá do desvio padrão. Você tem a média e tem o desvio padrão, que é o quanto que está variando ali o resultado em relação à média.
E aí, alguns estudos, o que os autores fazem? Eles colocam aqui os valores médios, mas eles colocam também os valores individuais. E olha que interessante a gente olhar. Então, por exemplo, se pegar esse aqui, foi feito, né, tempo até exaustão. O sujeito vai fazer um exercício e ele vai fazer até não aguentar mais continuar o exercício naquela intensidade programada. Então, ele mostra aqui um efeito, né, um aumento no tempo até exaustão. O sujeito aguentou, né, tolerou fazer exercício por mais tempo, isso foi significativo. Mas olha só, na hora que a gente olha o valor individual, esse aqui não aumentou quase nada. Olha esse aqui. Tá parecendo que ele até perdeu um pouquinho de desempenho. Esse aqui também não mudou nada. Esse já melhorou um pouco mais, esse melhorou um pouco mais, esse melhorou. E esse aqui melhorou demais, ó, né? Então, assim, alguns melhoram mais, outros melhoram menos. Você pode até questionar, fazer, mas será que esse aqui melhorou tanto mesmo? Porque olha só a diferença na curva dele, ó, é grande. De repente, no dia que ele fez lá o teste com o placebo, por algum motivo ele foi mal no teste. E aí, no dia da beterraba, ele já fez um teste mais normal. Pode acontecer. Isso faz parte da ciência, mas olha só, a magnitude da melhora é muito variável. E isso é importante ver. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente vê placebo e nitrato de novo. Nitrato sendo melhor. E olha só, olha esses dois aqui em cima, ó. Melhorou demais. Mas teve gente piorando. Teve gente que foi melhor com placebo do que com nitrato. Teve muitos aqui que não alterou em nada. Então, observa que a resposta é... Porque se vocês olharem os estudos, vocês vão sempre ver os autores falando o quê? Em média, melhorou isso tanto, né? E às vezes a melhora média, ela tem uma melhora muito pequena, insignificativa. Mas isso não serve para nada. Mas pode ser que naquele grupo ali, teve gente que melhorou bem mais do que a média. E para aquele sujeito que melhorou bem mais do que a média, se o efeito é real mesmo, se não foi um outro fator que interferiu, para aquele sujeito, o suplemento pode ser ótimo. Então, a gente tem que ter essa visão aberta de que a resposta individual, ela varia muito, né? E para algumas pessoas vai ser muito bom, para algumas pessoas não vai ser bom, tá? E a gente não tem como prever isso, a gente vai descobrir isso na hora que fizer. Essa revisão sistemática aqui ó, mostrou algumas coisas importantes. Então, ela mostrou aqui para a gente, ó, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui a gente tem, primeiro, né, um conjunto enorme, foram 80 estudos aqui, tá? Mostrando, alguns mostrando efeito negativo, muitos mostrando um efeito bem pequeno e alguns mostrando os efeitos mais relevantes. No geral, a gente tem efeito positivo aqui para o nitrato, tá? E aí, outra coisa que eles mostraram aqui, ó, a média, né, geral e aqui por sexo, mostrando efeito positivo para homem, não mostrando efeito positivo para mulher. Mas o número de estudos com mulher é muito pequeno, então é difícil fazer uma análise, né, correta. Então você não pode falar assim, então não vou dar nitrato para mulher, não, vou dar suco de beterraba para mulher que não serve para nada. Não dá para falar dessa maneira. A gente precisa de um conjunto maior de estudos para ter isso bem consolidado, tá? Aqui a gente tem em relação à capacidade aeróbia do sujeito. Então, pessoas que têm um VO2 de pico aqui menor que 50, são menos treinadas, né, até 54,9, mostrando efeito maior. Aí, o que ele mostra aqui? Ó, pessoas muito treinadas, né? Por exemplo, você pega um maratonista de elite, provavelmente ele vai cair nessa categoria aqui. Não, tá mostrando efeito. Então, indo na direção daquilo que eu falei anteriormente, menos treinado tende a ter efeitos maiores, mais treinados tende a ter efeitos menores, tá? Aqui embaixo a gente vê que ele mostra tanto na situação de normox ou hipóxia que ele pode. Então, dá para a gente a intenção de que a ideia de que exercícios mais intensos e menos intensos também podem se beneficiar da suplementação de nitrato, tá? Aqui ele está mostrando aqui, né, o tempo, tá? Então, se a gente pegar aqui os gráficos, ó, até 999 segundos, eu fiz a conta que dá mais ou menos 16 minutos, né? Abaixo de 15 minutos, para a gente arredondar um pouco mais, os efeitos são mais potentes. Exercícios mais longos, acima de 15 minutos, ó, os efeitos aparentemente são menos potentes. E aqui a gente tem até um conjunto grande de estudos, ó, 29, né? Aqui em diversos tipos de exercício. Então, no ciclismo tem mostrado, extensão de joelho não, aqui no remo não, mas o número de estudos é pequeno, na corrida bastante. A maior parte dos estudos, gente, foi feito no ciclismo e corrida, tá? Então, esses dois esportes é onde a gente tem
mais estudos. Aqui, ó, né, exercícios feitos com pressão de mão, de força, o número de estudos é muito baixo. Olha só, teve aqui, mas muito baixo, então é mais difícil de ter certeza. E aqui nesse último gráfico aqui, ó, né, a gente vê aqui, ó, em relação à dose. Se vocês pegarem aquele documento lá do Comitê Olímpico Internacional, que inclusive, né, é o documento que eu embasei lá no começo, que definiu lá que esses 5 suplementos que a gente está vendo aqui são os que têm maior nível de evidência científica, ele fala entre 5 e 9 milimol de nitrato, tá? Para ter efeito ergogênico. Pelo menos 5 milimol, tá? E, então, aqui a gente vê que o autor indica até que concentrações maiores podem ser benéficas também. Mas lá ele coloca, por quê? Porque de 5 a 9 é onde está a maior parte dos estudos. Então, aqui, ó, ele mostra aqui que abaixo de 5 não tem efeito. Então, se eu for pensar em suplementação, eu tenho que pensar em pelo menos 5 milimol. 5 milimol são 310 miligramas de nitrato, tá? Entre 5 e 9 tem efeito. Oh, deixa eu botar o ponteirinho de novo. Entre 5 e 9 tem efeito, entre 10 e 15 tem efeito, entre 15 e 19 e maior que 20 também mostrando efeito, tá? Então ele coloca assim, pra gente, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei. Ele coloca aqui entre 5 e 25 seria a faixa de nitrato, tá? Para se utilizar. Obviamente, se a pessoa vai usar a primeira vez, eu aconselho começar com a dose basal, a dose menor, 5. E se não surtiu o efeito, aumenta um pouco mais. Tem um estudo também que eu não coloquei aqui, que ele testou 2 concentrações. Ele pegou o mesmo grupo de pessoas, tá? O mesmo teste físico, e testou com 8 milimol e com 16 milimol. E aí foi curioso, porque assim, com 8 milimol, o efeito foi o mesmo que 16. Então, nem sempre aumentar a dose significa que vai trazer melhor resultado, tá? Então, tenha isso em mente também. E aqui em relação a dias, né? Então, eu posso usar ele de maneira aguda, ó, um dia, né? Uma dose, ou seja, usei lá pré-treino, ele pode me trazer efeito. E eu posso usar de maneira crônica, 2 a 6 dias e até mais que 7 dias, tá bom? Geralmente fica entre 2 e 15 dias a maioria dos estudos. E aqui é a questão do momento, né? Então, eu tenho que tomar pelo menos 5 milimol. Posso tomar num dia só, né? Fazer uma suplementação aguda, eu posso fazer uma crônica. E quanto tempo antes do exercício eu deveria tomar? Aí eles mostram aqui, ó, que os efeitos aparecem a partir de 2 horas. Então, o que é recomendado é você consumir 2 a 3 horas antes. Por quê? Porque precisa de um tempo para aumentar a concentração sanguínea de nitrato. E aí, para você ter o efeito. Você treinar, tomar 1 hora antes do seu treino, provavelmente você não vai ter efeito. A não ser que seu treino seja muito longo, né? Ah, vou treinar 3 horas. E aí, durante o treino, você vai ter o pico e aí você pode ter o efeito. Mas o ideal é que o consumo seja pelo menos 2 horas antes. Tá? Então, ó, em relação a doses recomendadas, a gente tem de 5 a 25 milimol por dia, sendo que se você pegar alguns documentos, os autores vão falar de dose entre 5 e 9, porque é onde tem a maior parte dos estudos. Isso representa 310 a 1.575 miligramas de nitrato, tá? Eu posso fazer o uso do nitrato, vou até colocar aqui, ó. Esse produto aqui, gente, é um produto comercial, tá? Ele não tinha no Brasil ainda, não sei se chegou, ia chegar esse ano, mas com a pandemia eu acho que não chegou. Mas é possível importar. E é o produto praticamente usado na grande maioria dos estudos. Por quê? Porque a dose é uma dose baixa, são 70 ml de suco de beterraba, e ele tem uma concentração de 400 miligramas, que dá 6,4 milimol de nitrato. E esse pessoal que também é dessa fábrica, eles fazem o placebo dele, que é o próprio suco sem o nitrato, que eles retiram o nitrato. Então, para pesquisa é muito bom. Só que não é tão barato, né? A última vez que eu olhei, estava na faixa de 12, 13 reais um frasquinho desse aqui, tá? Mas você pode falar assim, não, mas e se eu quiser fazer o suco? Eu vou falar com o meu paciente que é para ele fazer o suco. Então, primeira coisa, a concentração de nitrato na beterraba varia muito.
Então, a gente viu lá naquela tabela que a estimativa é que a beterraba tem pelo menos 250 miligramas por 100 gramas. Se tiver isso, com 130, 140 gramas de nitrato de beterraba, você já chega nessa dose aqui. Só que, e se a beterraba tiver 150 miligramas? Eu já vi estudo com beterraba tendo 65 miligramas em 100 gramas, tá? Então varia muito. E outra coisa, na hora que você vai fazer um suco em casa, imagina você pegou lá a beterraba, descascou, picou e jogou no liquidificador. Você vai ter que jogar água. Então, assim, normalmente se faz meio litro de suco. Mas na hora que você joga água e bate ali, depois vai coar, você acha que você extraiu todo o nitrato? Não extraiu, tá? Então, assim, é muito difícil você dosar. Uma recomendação que a gente tem feito, né, que aumenta a chance da pessoa, é a pessoa trabalhar com pelo menos 200 gramas de beterraba. Porque aí diminui, né, se a beterraba tem uma concentração um pouco menor de nitrato. Se ela tiver os 250, vai dar 500 miligramas de nitrato, que dá mais ou menos 8 milimol, uma dose ótima. Então, pelo menos 200 gramas e bate no suco lá, bate o máximo possível para extrair o máximo, coa e bebe. Se ele puder beber, conseguir beber sem coar, ainda é melhor, porque aí todo o nitrato da beterraba está indo. E quando você coar o suco, vai sair uma parte, né, o resíduo ali, que também tem nitrato. Você não vai conseguir extrair todo o nitrato. Uma coisa que eu acho que é bom para fazer suco, né, inclusive a gente ia testar lá nessa pesquisa dessa aluna minha, a gente chegou a começar a fazer os testes, é usar uma centrífuga. Eu não sei se vocês conhecem centrífuga. Centrífuga é assim, você coloca o alimento, né? Sai de um lado o resíduo, aquele bagaço ali, e do outro lado sai o suco. Então sai um suco bem mais concentrado. Então, por exemplo, 200 gramas de beterraba não dava nem 100 ml de suco. E ele saiu um suco realmente bem concentrado. Só que a gente não conseguiu chegar a dosar a quantidade de nitrato que tinha naquele suco, porque aí eu ia poder até dar um valor prático para vocês, né? É lógico que pode ter variação de beterraba para beterraba, mas para a gente ter uma noção. Então, com a centrífuga fica mais fácil, porque também 500 ml é bastante suco para tomar. E normalmente não é um suco tão gostoso. Mas é possível usar a beterraba, fazer o suco caseiro. O problema é que na hora que eu faço lá, eu não sei quanto que o sujeito está tomando. E aí pode ser que a dose que ele está tomando, ela seja o suficiente para induzir um efeito ergogênico, ou seja pelo menos aqueles 5 milimol, mas pode ser que não, pode ser que ele está tomando meio litro de suco de beterraba lá que tem 100 miligramas de nitrato e aí não tem efeito nenhum, tá? Então, infelizmente, a gente não tem esse controle. É muito parecido com o que ocorre com a cafeína. Eu posso tomar café. Café tem o mesmo efeito que a cápsula, desde que a concentração de cafeína esteja adequada. Tá? Só que quando eu faço café, eu não sei quanto de cafeína tem. O tempo de suplementação. Então, pode ser aguda, 2 a 3 horas antes do exercício, e de forma crônica, 2 a 15 dias. Né? Eu coloquei 15 dias porque é o tempo quase que máximo. E pode ser que tenha algum estudo aí com um tempo maior, mas mais de 90% dos estudos estão nessa faixa aqui, tá? Não tem suplementação de 30 dias, 2 meses, não, tá? E tipo de exercício. Exercícios intensos, né, com menos que 15 minutos. Acima de 15 minutos você pode ter efeito, mas o efeito tende a ser menor. Por exemplo, né, uma corrida de 1.500 metros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. É lógico que tudo isso aqui depende do condicionamento do sujeito, né? Um atleta de elite faz 10 quilômetros em menos de 30 minutos. Um sujeito pouco treinado, às vezes vai gastar 1 hora e meia, né? Provas de ciclismo também, entre 4 e 16 quilômetros. O efeito tem sido maior em testes até exaustão. O que é um teste de exaustão? Ele está medindo a tolerância ao exercício, não exatamente performance. Porque não existe competição que ganha quem consegue ficar fazendo exercício por mais tempo. Pode até ter uma outra aí, mas nos esportes olímpicos e tudo não tem isso. Ganha quem cumpre ali em menor tempo, por exemplo. Então, nos testes de performance, os efeitos têm sido menores. Mas se você melhora a qualidade de treino, melhora a tolerância ao treino, isso pode refletir em adaptações positivas que melhoram o desempenho do sujeito, tá? Aí no exercício resistido também, né, nós vimos 2 estudos ali mostrando que pode ter algum potencial, e exercícios de alta intensidade intervalados também. Então você tem bastante aplicabilidade para ele aqui. O que eu gosto mais do nitrato, e é um suplemento que hoje me interessa, eu quero tentar desenvolver uma linha de pesquisa sobre ele no nosso mestrado aqui,
que é o que está mais próximo de alimento mesmo, né? E eu acredito que seja possível a gente, né, chegar em alguma coisa de uma suplementação caseira mesmo, tá? E tem muito pouco. Se vocês entrarem né, na internet, vocês vão ver que tem muito suco de beterraba. E aí, você tem que olhar a concentração de nitrato. Tem um estudo que foi feito, aí o autor pegou assim, um monte, tudo que ele achou de suco de beterraba que estava disponível no comércio. E eu não lembro exatamente não, mas foi mais de 20 tipos de suco. Só 5 tinha na dose uma concentração mínima de 5 milimol. Ou seja, muitos que estavam lá não iam, se o sujeito tomasse a dose recomendada, não ia ter um efeito ergogênico. Então tem suco de beterraba bem concentrado e bem menos concentrado. Tá? Então tem que olhar isso. Tem uns que é bom para usar como placebo, porque a concentração é bem baixa, então não tem efeito ergogênico. Tá? Tá. Então, só para fechar aqui, então, né, uma outra informação que eu não coloquei aqui, tem uma pesquisa também que avaliou, assim, se você fizesse um suco, quanto tempo que ele perderia, né, o nitrato dele. E na geladeira, mais ou menos em 4 graus Celsius, em até 4 dias não houve perda nenhuma. Então, daria até para a pessoa fazer um suco, congelar ou manter lá na geladeira por pelo menos uns 4 dias que ele poderia estar tomando sem ter prejuízo, tá? Agora, depois de 4 dias, começa a ter uma perda progressiva. Bom, só mais uma informação que pode ser utilizada aí se a gente for fazer uma suplementação caseira. Tá? Eu espero que a gente evolua para conseguir chegar em alguma coisa de uma suplementação caseira mesmo. Né? Vamos ver o que a gente encontra aí para frente, tá? Um abraço, muito obrigado aí pela participação de